Agora, nesse momento, nós vamos ter a nossa série Ouse Pedir Mais, com o nosso palestrante, estudante de teologia, futuro pastor, Robson. Papai do céu te use, Robson, poderosamente nesta noite, amém? Vou pegar o outro microfone para não passar na câmera. Não passar na câmera, vou pegar o microfone. Esse tá limpo. Mas esse tá mais limpo. Esse aí tá limpo. Espera aí, calma. Um álcoolzinho. Aí. Obrigado. Vou falar mascarado hoje, hein? Boa noite! Vou falar mascarado por um tempo, né? Só para mostrar que a gente tem que usar máscara, né? Tô vendo ali o irmão já se preocupado comigo. Gente, boa noite a quem está de casa aí, tá? Isso aqui é só para mostrar que a gente tem que estar sempre protegido, tá ok? Deus seja louvado. Bem, vou me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Robson, tá? Robson Mendes. Eu sou de origem de Niterói também. Estou estudando teologia lá, curso de teologia terminando no final do ano. Me formo no final do ano, em nome de Jesus. Estamos aqui, na verdade, trabalhando, fazendo uma série através do livro Ouse Pedir Mais. Então, se você não conhece o livro é uma bênção. Nós vamos falar sobre o tema do capítulo 2 do livro, tá? E um pouco mais, já vamos abranger essa discussão, tudo que tem sido falado dentro do livro e tudo que tem sido passado no nosso cotidiano. Mas antes de eu me apresentar até um pouco mais, como eu falei, meu nome é Robson Mendes, eu sou formado em publicidade, estou terminando o curso de teologia. Eu quero dar uma breve palavrinha para você que está em casa, pessoal que está aqui na igreja também. Eu estou trabalhando com cursos para edificação pessoal, que são voltados para o meio cristão e também para os meios de fora. Nós estamos trabalhando com cursos para poder sustentar nossos estudos, nosso sonho de se formar na faculdade. E eu quero deixar claro que esses cursos eles são agora online, tá ok? São 4 cursos, um curso de família cristã, tá? Outro de educação cristã, família abençoada, educação cristã, viva mais e melhor, e nós temos também o saúde mental sem crise, 4 cursos que são para toda a família, não necessariamente só para quem é cristão, mas para qualquer pessoa. Cursos apresentados por pessoas que são especialistas dentro das suas áreas. Então, nós temos doutorandos, nós temos pessoas que são mestres dentro da sua área, academicamente, e estão passando esses cursos. Eu quero deixar claro que, se você tem interesse, que está em casa, quer ajudar no meu sonho de estar me formando na faculdade, quer adquirir um curso excelente para a sua família, para você dar de presente para alguém que de repente esteja precisando educar os jovens da sua casa, você mesmo esteja precisando educar os jovens da sua casa, ou realmente precisa de colocar um pouco mais a sua vida, a sua parte emocional, de maneira organizada dentro da sua casa, ou você que sofre com ansiedade, sofre com depressão, também, todas essas pessoas, você que está assistindo, pode escrever no comentário do vídeo, que depois eu vou lá e vou entrar em contato contigo. E todos os irmãos da igreja também vão ter parcelas bem suaves, não vai pesar para ninguém, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando para você, e você vai estar me abençoando e recebendo um excelente material aí na sua casa, onde você pode assistir pelo celular, pelo tablet, em vários lugares, tá? Então, eu quero me apresentar mais um pouco. Eu sou formado em publicidade, me formei também no NASP, estou terminando agora a faculdade, mais um sonho concluído. E vamos abrir a palavra de Deus, para poder falar de Deus, através de Deus e por Deus aqui nesse momento. Vamos então orar, convido a você que está em casa, convido a todos que estão aqui, vamos orar, porque vamos abrir a palavra de Deus. Querido Deus e amado Pai, todo-poderoso Senhor, pedimos aqui, Senhor, que a Tua mão poderosa possa repousar sobre mim, sobre todos que estão aqui, todos que estão assistindo, Senhor, através da internet. Deus querido, trabalhe, Senhor, na vida emocional de cada um de nós, trabalhe, Senhor, na vida financeira, Senhor, trabalhe nas nossas escolhas. Senhor, faça com que a Tua mão poderosa possa repousar, não sobre nós que estamos aqui assistindo, nós que estamos na igreja, mas também sobre os nossos familiares, nossos amigos, Senhor, por essa cidade, Senhor, por esse estado, Rio de Janeiro, por todo o Brasil. Nós sabemos que tem pessoas que têm passado por dificuldades, Senhor.
E pedimos que o Senhor possa cuidar deles, Senhor. E que a nossa mão possa ser a extensão do Teu poder para essas pessoas. Faça, Senhor, com que a gente seja ousado e mais ainda, que nós possamos ser corajosos ao pregar a Tua palavra. Vivemos em tempos, Senhor, difíceis. Pedimos, Senhor, que a nossa oração seja a base do nosso comunicar contigo, Senhor. Que a Tua palavra, agora ao ser aberta, fale profundamente a nós. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pois bem, como eu falei para vocês no início, nós estamos aqui baseados no capítulo 2 do livro Ouse Pedir Mais, um livro da editora CPB, Casa Publicadora Brasileira. Você pode ter acesso a esse livro entrando no site da Casa Publicadora, pedindo esse livro e acompanhando todas as 27 semanas que nós vamos ter. Agora, a partir de hoje, né, essa é a segunda, nós vamos ter mais 25 depois dessa. Você pode acompanhar, lendo o capítulo antes, nós vamos ter reflexões por pessoas que vão estar pregando a cada quarta-feira aqui. Falei alguma coisa errada, irmão? Não, né? Está tudo certo, né, que eu falei até agora. É isso mesmo? Então, gente, seja abençoado por essa palavra em nome do Senhor Jesus. Bem, a gente vai falar hoje sobre a questão de uma mudança de paradigma, uma grande mudança de paradigma que tem existido nos nossos dias hoje. E isso tem a ver com oração. Nós vamos falar sobre o tema principal, oração. Fé e oração, mas mais principalmente ali a questão da oração. E eu digo a você, nós sabemos que muitos de nós, no decorrer dos anos, nós cristãos, nós temos desaprendido a falar com Deus. Nós temos, inclusive, não falado com Deus. A nossa fé se resume simplesmente em sentar no banco da igreja e sair daqui e simplesmente não há nenhum momento de oração que a gente exerce durante a semana. E isso é extremamente grave para nós que somos cristãos. É extremamente grave quando a gente não tira tempo ou não investe tempo em falar com o Senhor. A grande verdade é que a gente deve aprender a falar com Deus da maneira como aqueles grandes heróis da fé falavam com Deus. Como que eles falavam com Deus é o que nós vamos falar aqui. A grande verdade é que nós temos colocado a nossa mente, o nosso coração, os nossos problemas, os nossos pensamentos, de uma forma geral, naquilo que não é de Deus. Vamos tentar compreender um pouco mais, falando sobre isso. Ao longo da Bíblia encontramos histórias, ao longo de toda a Bíblia, desde o seu início, encontramos histórias que eram extremamente surpreendentes, porque eram respostas de Deus para essas pessoas. Eu vou dar vários exemplos aqui, vamos falar de Abraão um monte de vezes, vamos falar de Moisés um monte de vezes, vamos falar de João Batista, vamos falar de Paulo, e durante toda a Bíblia nós vemos, até de pessoas que não são tão expressivas, como por exemplo a oração de Jabes. Inclusive eu acredito que o livro vai até falar sobre isso um pouco mais na frente, a oração de Jabes, que está lá no livro de Números. Orações de personagens que nem são tão influentes, que nem passaram, que às vezes passam pelos nossos olhos, às vezes pelo nosso entendimento de forma despercebida. Mas a grande verdade é que a Bíblia, a palavra do Senhor, está repleta de orações respondidas por Deus. E isso é excelente. A grande verdade é que essas orações respondidas, elas não estão não somente por aquelas pessoas que são extremamente baseadas na fé. Tem pessoas que não têm fé suficiente, oraram na Bíblia e foram respondidas. Nós temos isso. E a grande verdade é que eu vou dizer a vocês, Deus não quer só usar quem está na igreja, você que está em casa, Deus não quer só usar aquele que é santo, irrepreensível, que não peca de maneira nenhuma. Nós sabemos que todos nós pecamos e o nosso pecado ele corre no nosso sangue, na nossa carne, mas não é aquele que comete atos pecaminosos. Você não precisa estar numa circunstância de não pecar, não ter atos pecaminosos para que Deus possa escutar você. Deus trabalha em nossa vida através da nossa fé. E Deus trabalha na nossa vida através do Espírito Santo que Ele nos concede. E através do poder da graça que vem
até nós, nós aceitamos essa graça, aí sim, a oração que nós fazemos, ela vai nos recolocar, vai fazer com que a gente esteja, na verdade, diretamente ligado à vontade de Deus. A gente vai falar sobre isso um pouco mais. Bem, é interessante que esse ato de orar hoje, dentro do complexo, dentro da circunstância, a igreja em que nós vivemos no Brasil hoje, eu quero deixar claro a vocês que dentro do aspecto igreja, a oração tem feito muita falta. E eu não quero colocar só dentro da circunstância igreja adventista do sétimo dia, mas eu quero colocar dentro daquele que se diz cristão, frequenta uma igreja, a igreja em si perece, porque não se ora como os heróis da fé do passado. E isso para mim é extremamente difícil de dizer, mas como a Bíblia fala isso e como eu sei da realidade de hoje, eu tenho que falar. Hoje nós perecemos também porque nós não oramos. Hoje nós perecemos, nós conhecemos a verdade, nós temos a verdade na palavra viva do Senhor, nós compreendemos as doutrinas da Bíblia, nós seguimos aquilo que Deus quer para nós, nós acreditamos por fé na palavra, mas nós não oramos. E como que o Espírito Santo vai usar aquele que não ora? Como que o Espírito Santo vai vir até nós? Como que eu vou estar preenchido do poder de Deus, da graça do Senhor, se eu não oro? Eu nem vou colocar aqui, na questão atual, a questão simplesmente de somente não orar. Eu vou falar brevemente. Além de o povo de Deus não orar, o povo de Deus não lê a Bíblia como deveria. E por aqui eu vou ficar sobre essa questão. O quão importante é também ler a Bíblia. O quão importante é diariamente estar alimentado da palavra do Senhor. Mas como nós vamos estar falando sobre ouse pedir mais, nós vamos chegar nesse contexto em que a gente vai compreender o que a oração faz comigo e por que eu não orar faz mal para a minha vida. Então vamos entender o seguinte. Tem uma passagem que eu gosto muito, e eu vou falar dela exatamente agora. Ela está em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Eu ia ler ela um pouco mais na frente, mas eu vou ler agora. Tiago capítulo 5. Você que está em casa, está com o seu celular aí, está vendo pelo notebook, pesquisa no celular. Você que está na sua casa, tem um tablet aí disponível, tem a sua Bíblia disponível em qualquer tradução. Tiago capítulo 5. Eu vou colocar aqui para mim também. Tiago capítulo 5. Versículo 17. Tiago capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler o 16 também. Tiago capítulo 5, versículo 16 e 17 e 18. Lê-se assim na palavra do Senhor: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Olha o que diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Primeiramente, eu quero que separe aí. Primeiramente, a gente vai falar sobre orações atendidas. Mas olha interessante, ele fala aqui, vamos ver o finalzinho do versículo 16: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Nós sabemos que pela palavra de Deus não há um justo sequer. Não há um justo sequer, mas Deus está falando através de Tiago aqui, que existe o justo. Esse Tiago é o irmão de Jesus, que depois de sua morte se converteu e ele foi escolhido para ser o bispo, o líder da igreja de Jerusalém. Esse Tiago é o irmão de Jesus depois convertido. E ele fala assim: muito pode
repito, ele fala, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O justo aqui que Deus está falando é aquele que não comete ou não está em atos pecaminosos. Então, nós temos uma primeira coisa aqui, antes da gente ir para o versículo 17. Os atos pecaminosos fazem com que Deus não escute a minha oração. Se eu tenho uma mente poluída de pornografia, se eu tenho uma mente poluída de sexo, se eu tenho uma mente poluída de música que não presta, de leitura que não edifica a minha alma, não edifica o espírito, se eu vejo na televisão ou na internet vídeos que perturbam a minha mente, que perturbam o Espírito de Deus que quer residir no teu coração, aí eu vou falar para você, a oração, o ousar pedir mais, é até uma abominação para Deus. Eu quero dizer aqui, para todos nós que estamos aqui, para você que está na sua casa, oração, primeira coisa, saia dos caminhos de atos pecaminosos, saia do caminho do pecado. Primeira coisa. Vamos continuar, versículo 17, quando ele diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com constância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Por quanto tempo não se choveu na terra depois da oração de Elias? Quero que todo mundo aqui participe. Por quanto tempo não choveu enquanto Elias orou? Quanto tempo que diz aí? 3 anos e meio sem chover. A grande verdade é que Deus fez um milagre através de uma oração. Vou falar uma coisa. Deus faria a mesma coisa se Elias não tivesse orado? A gente não sabe. A grande verdade é que Deus pode fazer sim isso, mesmo sem uma oração. O que Deus quer dizer para nós através dessa palavra aqui é que Deus quer usar você e eu, você que está em casa com a família, e eu, vocês que estão aqui com as suas famílias, e eu, para apresentar os poderes dele, que sejam para um irmão que está precisando de uma necessidade, ou para que eu possa curar sim outras pessoas, dar uma palavra, não eu, mas Deus através de mim curar outras pessoas. A grande verdade é que Deus tem poder para nos conceder, e nós estamos rejeitando. E se for falar sobre entre o povo que está nas igrejas pentecostais no Brasil, e eu respeito muitos irmãos pentecostais, inclusive nós tivemos o aniversário aí da Igreja Assembleia há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, e eu respeito, eu digo a vocês que o poder de oração que eles têm, que Deus atende as orações deles, na fidelidade que eles têm no coração, é muito maior do que está no nosso povo. E eu estou contando mentira? E é difícil falar sobre isso, porque eu estudo para estar junto com vocês, orando em oração, percebendo que Deus trabalha através desse povo, mas esse povo perece não porque não conhece a verdade, porque nós já conhecemos a verdade, mas porque não oramos, e porque não vamos na palavra de Deus como deveríamos, mas pior ainda, porque não oramos em conjunto. E outro, alguns estão rejeitando a oração nos seus quartos sozinho, com Deus. Eu confesso a vocês que eu oro no meio da rua, e muitas vezes, eu não comento com ninguém isso não, mas às vezes eu estou caminhando na rua, eu vejo uma pessoa passando necessidade na rua, um morador de rua, alguém que de repente está drogado no meio da rua, eu oro por essa pessoa. Às vezes eu estou aqui tendo que tomar uma decisão para a minha vida, e eu oro para Deus enquanto eu estou caminhando. Tem gente que está dirigindo e pode estar orando. Tem gente que está em casa, e em vez de estar no celular, pode estar tendo um momento de comunhão com Deus, de oração. A grande verdade é que nós perdemos a prioridade. E digo mais, Elias orou
E uma coisa que é interessante, vocês já sabem o que eu vou falar aqui. Elias era homem semelhante a nós, como eu, como vocês, como você que me assiste, iguais a nós. Ele diz assim, até tão igual, sujeito aos mesmos sentimentos, raiva, indiferença, tristeza, depressão, ansiedade, medo. Esses sentimentos ruins, como nós vemos também, alegria, entusiasmo, motivação, espiritualidade no geral, espiritualidade no modo positivo. Ele também tinha tudo isso, as mesmas lutas que você tem, ele também tinha em casa. Estou falando para você também, as mesmas lutas que você tem hoje, Elias tinha de forma diferente, mas as mesmas lutas no dia dele. Perseguição. A grande verdade é que esse povo deixou de orar. Eu quero convidar a você a ser ousado nas orações e que você faça um plano com Deus para que você possa ser moldado segundo o Espírito Santo. Primeiro você, peça por você, assim como os sacerdotes e os sumos sacerdotes, ao entrarem, pediam por eles mesmos. Depois, pedir, interceder para o povo e pedir por você mesmo. Como ele diz... Repito, quando ele diz aqui, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Eu quero deixar claro aqui, que muitos de nós também tratamos Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Como se a gente fosse esfregar aqui, a Bíblia, e fosse Deus sair daqui do meio aqui e falar assim, você tem quantos pedidos você quiser, porque o que você falar é regra e Deus vai fazer, eu vou fazer aqui. Nós tratamos Deus como um gênio da lâmpada, como se de forma egoísta, minha e nossa, no geral, nós pudéssemos entender que Deus é obrigado a atender o meu e o seu pedido. E isso é extremamente defeituoso, porque se eu penso dessa maneira, mesmo que de forma subconsciente, eu não entendi o Deus da Bíblia. E a minha conversão se deve já. A grande verdade é que Deus tem 2 formas de atender a sua oração. Ele tem 2 respostas, ou sim, ou não. E nós vamos ver, numa das passagens mais bonitas que eu acho, no Novo Testamento, sobre oração, está em 1 João, você que está na sua casa, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, algumas folhas depois aí, de Tiago. 1 João capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, convictos, de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Uma outra possibilidade, vou ler aqui, 2 possibilidades de Deus ouvir a sua oração. Nós vamos lá no início. Oração, Deus quer ser ousado com Deus, quer ser ousado em pedir com Deus, saia dos caminhos do pecado. Segundo, vou falar o ensinamento dessa palavra aqui, o não de Deus é todas as vezes o sim de Deus. O não de Deus é todas as vezes o sim de Deus. Deus nos repreende com não, mas Deus também nos abençoa com o não. O não de Deus é uma resposta de oração. E é difícil a gente compreender isso num mundo egoísta, num mundo onde as religiões têm
pensado, inclusive dentro do meio cristão, temos pensado em que existe uma teologia da prosperidade, que existe uma teologia em que eu peço, Deus atende, onde eu tenho que enriquecer, onde eu tenho que fazer coisas, passar por debaixo de arco, comprar rosa, fazer não sei o que, para que eu possa ter poderes, para que eu possa ter fama, para que eu possa ter dinheiro, e que isso é a realidade cristã no Brasil hoje. E isso tem se adentrado dentro dos meios cristãos, inclusive através da teologia do coach, onde eu posso ser o que eu quero ser. Eu posso ser o que eu quero ser. Nós vemos igrejas entrando nessa falácia, nessa mentira, nesse engano, onde eu posso ser o que eu quero ser. E a grande verdade é que isso tem adentrado, inclusive, dentro do meio cristão. Mas eu quero mostrar para vocês que o não de Deus é o sim de Deus, é a bênção de Deus, é a proteção de Deus, e o não de Deus é uma bênção, amém? Muitos de nós queriam ter mais posses, muitos de nós queriam ter, de repente, ter tido outras escolhas, de repente ter tido uma educação melhor, ou de repente ter pensado em não errar mais nos erros que cometeu no passado. A grande verdade é que o tempo não volta, mas a grande verdade é que se você pedir com fé, você que está em casa, pedir com fé a Deus, a palavra de Deus diz assim, vou repetir, que esta confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Primeira coisa, você tem que estar ligado à vontade de Deus para estar em comunhão com Deus. Você precisa estar ligado à vontade de Deus. Não é a sua vontade, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E a sua vontade, a vontade de Deus, está explicada na palavra de Deus. Por isso, quando eu vou falar sobre oração, eu não posso falar sobre oração sozinho. Eu tenho que falar sobre oração e Bíblia. Oração é Bíblia. A palavra do Senhor sustenta a minha vida. Eu quero saber o que Deus tem para a minha vida, eu leio a palavra do Senhor, eu medito na palavra do Senhor, eu medito nos Salmos, eu medito não só no Antigo Testamento inteiro, mas eu medito também no Novo Testamento, e eu vou lá e vou aqui, e pego as vidas dos personagens, e eu vejo a vida de oração que eles têm, e através disso Deus transforma o meu caráter, e quando Ele transforma o meu caráter, Ele faz eu ficar mais próximo dEle, e eu fico mais parecido com Jesus, e quanto mais eu fico parecido com Jesus, mais a minha mente mundana, mais a minha mente de oração egoísta, mais a minha mente pecadora, mais se afasta de mim, isso não serve para mim, e automaticamente a minha vida fica muito mais próxima de Jesus, junto inclusive com as suas vontades para a minha vida. E agora sim, quando eu entendo que Deus atende a minha vida, quando eu oro a Deus e eu sei da vontade dEle, é muito fácil de eu entender a vontade de Deus para a minha vida. Aí sim nós vamos ter as orações daqueles heróis da fé do Antigo e do Novo Testamento e dos pais da igreja. A grande verdade é que quantos de nós hoje orou firmemente com Deus no Espírito Santo para que viesse a chuva serôdia? Quantos de nós? Alguém aqui hoje orou, irmã? A senhora está de parabéns, Deus seja louvado, que Deus possa abençoar você. Poucos de nós hoje ora pela vinda da chuva serôdia. E isso é uma vergonha. Nós vivemos em mundo de pandemia, eu tive que guardar a minha máscara aqui. E infelizmente, nós não estamos orando pelo poder do Espírito Santo pairando sobre nós para que a gente possa pregar o Evangelho. Porque a gente quer passar no concurso público, a gente quer se formar na faculdade, a gente quer, de repente, aumento de salário, a gente quer comprar um PlayStation não sei do que, a gente quer para o nosso filho comprar um celular, a gente quer que a tecnologia evolua, a gente quer óbvio que a gente quer, mas a gente quer também que a pandemia acabe logo, mas a gente não ora pelo poder do Espírito Santo. E a oração ousada, ouse pedir mais, é quando eu ouso pedir segundo a vontade do nosso Senhor Jesus. Amém? Essa é a vontade da nossa vida. Derrotas e vitórias tem para todos vão passar por derrotas e vitórias. Todos nós.
Mas a grande verdade é que no último momento da nossa vida, não vai ser de derrota, vai ser resumido em todo o tempo de oração que nós tivemos em nossa vida. E aí sim, quando Jesus voltar, nós vamos estar vitoriosos, simplesmente, totalmente vitoriosos, pelo sangue do Cordeiro, Senhor Jesus, porque nós oramos firmemente e sabemos que temos orado pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Essa é a verdade da nossa vida. Ouso pedir mais, eu ouso pedir, mas segundo a vontade de Deus. Como ele diz no outro versículo, versículo 15. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Então estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Eu oro a Deus e não importa a resposta. Se eu orei com fé, Deus escutou e me atendeu. Simples assim. Eu oro com fé, Deus me escutou e já me atendeu. Davi é um símbolo de oração, porque nos salmos ali, quando ele está descrevendo algumas orações dele, ele já ora e já, às vezes ele ora e no versículo seguinte ele já está agradecendo, porque já foi ouvido. A oração feita com fé, independente da resposta de Deus, ela é bênção. Deus recebe. Amém? Amém. Deus seja louvado. Bem, interessante a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes nós temos a nossa vida resumida em simplesmente obras, e é um outro assunto muito importante que eu quero falar. Nós, adventistas do sétimo dia, cristãos, conhecedores da palavra do Senhor, muitas de nossas vidas, muitas das coisas que nós vivemos hoje, em muitos momentos desequilibrados entre espiritualidade e fazer o papel no qual Deus, Cristo me chamou, nós vamos por um caminho totalmente contrário. E esse caminho contrário em que nós vivemos, nos coloca basicamente, como a minha namorada gosta de falar, inclusive quero dar um beijo para ela, Tamires, doutora Tamires, uma boa pregadora, e prega muitas vezes para mim, é usada muito pelo Espírito Santo. Depois eu vou falar sobre uma resposta de oração dela. A grande verdade é que nós agimos muitas vezes, como adventistas do sétimo dia, agimos de forma legalista, totalmente legalista, achando que as obras fazem com que Deus possa me responder. Deus não responde a mim, não responde a vocês por aquilo que eu faço. Isso é consequência da fé que eu já exerci nele. Mas nunca Deus vai atender por aquilo que eu faço. Simplesmente a minha vida tem que estar em santificação com o Senhor Jesus. Santificação com o Senhor Jesus. Quer ter a sua oração respondida? Quer sim ou quer não, aceite o sim e aceite o não do Senhor Jesus. E digo mais, aceite o sim e aceite o não, mas não se baseie, não se apoie simplesmente nas obras. As obras nos fazem cair em tentação, e mais ainda, as obras nos fazem cair em perdição. Muitos de nós que estamos sentados aqui vão perder a salvação porque estão baseados em obras, e não na oração, não na súplica do justo, não na palavra do Senhor, não na misericórdia. E infelizmente isso vai acontecer nas nossas fileiras. Os grandes legalistas, aqueles que se apoiam nas obras, são aqueles que vão perseguir a nós, o povo de Deus, nos últimos dias. Esses são que vão perseguir. São apoiados nas obras, assim como os fariseus perseguiram Jesus. Esses legalistas que vão estar nos bancos, que vão ver a chuva feroz ser derramada, esses vão perseguir a gente. A vida de oração é tudo para a vida de um cristão. Tudo para a vida de um cristão. Se tem alguma coisa que pode fazer com que Deus mude de ideia, entre aspas, mude o caminho, se tem uma coisa, isso é a oração para Deus. Ouse pedir mais, então ouse você ser um cristão diferente. Ouse pedir mais, então ouse você sair dos caminhos do pecado. Você que está assistindo aí, na sua casa, está pecando, está tendo condições pecaminosas na sua vida? Quero falar para você, saia desse caminho, primeira coisa. Segunda coisa, aceita o sim e o não de Deus. Faça com fé, aceite. Deus está colocando você nos caminhos que Ele quer. Não existe um evangelismo
100% vitorioso. Todos nós passamos por vitórias e derrotas. Aceite o momento em que você está passando. E creia com fé que somente Ele pode tirar você disso. E somente Ele pode dar a vitória principal, a vitória plena, que é estar salvo morando com o Senhor Jesus. Uma vida de oração é uma vida plena, transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Bem, eu quero deixar claro aqui que existe uma questão também. Eu quero citar um personagem chamado E.M. Bounds. Ele é um cristão, era um cristão, não era do meio adventista, creio eu, não me lembro bem dele, mas ele orava simplesmente 3 horas por dia. Simplesmente 3 horas por dia. E eu quero deixar claro o seguinte: não é pela quantidade de horas em que oramos, mas simplesmente pela conexão que eu crio com Jesus. É a minha ligação com Jesus que transforma a minha oração numa oração poderosa. Deus vê as suas orações curtas. Deus vê também e sabe ler o coração daqueles que não querem orar, ou que ora curto, mas poderia estar orando longamente, muito tempo para Deus. A grande verdade é que Deus sabe, e Deus compreende. Ouse pedir mais, ouse você primeiro passar tempo com Deus, ouse você passar tempo na presença do Senhor. Que Deus possa transformar a sua vida, que Deus possa transformar a minha vida através desse sermão, que Deus possa transformar a vida de cada um de vocês que está aqui. O poder da oração move a nossa vida. Se não mover a nossa vida, eu não estou sendo um bom cristão. Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, aos irmãos, deixar claro que Deus tem uma promessa para cada um de nós. Nós temos que aceitar a oração que nós fazemos a Deus, aceitar os caminhos que Deus tem para nós. E é exatamente esse caminho de fé que nós levamos que vai abençoar muitas outras pessoas em muitos outros lugares. Essa igreja ela é abençoada e eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados a cada dia mais, principalmente após a nossa pandemia. Amém? Vamos cantar uma música, e é um hino, né? Um hino final. E depois vamos fazer uma oração. Peço que você de casa aí fique, cante conosco. E vamos ainda, depois vamos fazer uma oração final para abençoar você que está em casa e a todos que estão aqui também.
Quero convidar então os irmãos que estão em casa. Vamos fazer uma última oração. O pessoal que está aqui também na igreja, vamos fazer uma última oração, dedicando esse sermão a Deus. Você que está em casa, feche os olhos, se puder. Chame o pessoal da sua casa aí, vou dar um tempinho para você. Alguns segundos aí. Vamos orar então? Vamos falar com o nosso Senhor? Oremos. Poderoso Deus, amantíssimo Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa palavra de exortação para alguns, essa palavra de bênção que o Senhor nos concedeu através da Bíblia, Senhor. Muito obrigado, Deus querido, Senhor, por nos alertar de caminhos que devemos evitar. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos muito a fazer. Não porque o fazer faz com que sejamos merecedores, mas porque cremos de primeira, Senhor, que o Senhor é o Todo-Poderoso e que através da oração o Senhor pode, através do Teu Espírito Santo, guiar os nossos passos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede a vitória dia a dia, Senhor, porque cremos no sangue do Todo-Poderoso, Senhor. As derrotas desse mundo vão passar, as angústias desse mundo, as dores desse mundo, as tristezas do mundo vão passar. Nós, no poder da oração, queremos nos agarrar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Este todo-poderoso sumo sacerdote que tem falado através da sua palavra e nós temos aceitado, Senhor. Nós queremos ousadamente pedir, não desista de nós, Senhor. Queremos orar, queremos estar mais em conexão, em oração contigo, Senhor. E queremos ser atendidos e ainda mais ser aceitos pelo sim e pelo não que o Senhor tem para nós. Aceitar a tua palavra firmemente e aceitar os teus caminhos e as tuas promessas para a nossa vida. Esse é o nosso caminho. Nós temos que entender, o Senhor não é o gênio da lâmpada, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e através dos caminhos que o Senhor tem para nós, o Senhor tem moldado o nosso caráter, trabalhado em nossa vida, para que a gente possa olhar face a face para o Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, e agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Nós te agradecemos por tudo. Abençoe a todos que estão em casa assistindo pelo Facebook. Abençoe a todas as famílias que estão aqui. Abençoe a todas as pessoas que têm passado por necessidade nesse tempo em que vivemos. Nós te agradecemos pela oportunidade e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.